Olá, eu sou Letícia Mattioli, ou Let's, e se você quiser saber mais sobre mim e mais sobre você, vai lá no meu Instagram. Agora vamos falar sobre o assunto que está no título, porque tem coisa melhor do que ir direto ao assunto. Então, por que é que você é sempre humilhado? Por que uma pessoa é sempre humilhada, rejeitada? Por que aquilo se repete? Por que aquilo acontece? Se a gente fosse pensar no mundo, provavelmente a gente veria como pessoas que gostam de humilhar, gostam de rejeitar, se sentem bem fazendo isso de alguma forma, elas talvez só tenham essa opção. E as pessoas que são humilhadas, que são as rejeitadas. Se a gente divide o mundo assim, para começar, ele fica muito injusto. Mas olha só o que eu descobri, eu vou falar para você. Então, em primeiro lugar, eu vou te explicar quais são os traços da personalidade. São traços que foram formatados no seu interior e até no seu corpo lá atrás. Então, todo mundo passou por dores. Então, a gente tem o abandono, a rejeição, a traição, a humilhação, manipulação. E todos nós somos divididos dentro dessas dores e desses traços. Dentro disso, nós temos pontos fortes, recursos e pontos fracos. Temos aquilo que nós vamos fazer com os outros e temos aquilo que nós vamos passar definidos aí. Como que funciona? A gente passa por dores, por situações lá atrás em que a gente precisa sobreviver. E a forma que a gente tem de sobreviver a esse tipo de dor formata uma pessoa em nós. E isso fica gravado. Ok, até aí, guarda essa informação. A segunda coisa, que para mim é aí que mora a grande diferença, é que existem pessoas que vão humilhar o outro para não serem humilhadas. Elas vão excluir para não serem excluídas. Existem pessoas que vão te manipular antes de você manipular elas, te rejeitam antes de você rejeitar elas. O que define uma pessoa que é sempre a rejeitada? Parece que eu busco situações em que as pessoas vão me rejeitar ou me excluir, me desprezar de alguma forma. E ao contrário, de eu ser o agressor, de eu excluir. Eu vou falar aqui com a pessoa do vídeo, principalmente, que é aquela que diz assim, eu não tenho coragem de fazer isso com ninguém. Ela vai dizer que, de certa forma, como se fosse assim, conscientemente eu não tenho coragem de excluir alguém, de rejeitar alguém, de fazer algo público, né, que vá denegrir alguém, eu não tenho coragem de fazer isso. Por mais que eu esteja chateado, que seja uma dor para mim, eu nunca farei isso com ninguém. E aí esses bonzinhos, eles se separam desses maus, de forma que fica muito difícil lidar com essa situação. Então, o que acontece? Qual que para mim é a grande diferença? A primeira é quando você se cura das suas dores. Quando você se cura das suas dores, do motivo pela qual você teve que sobreviver, você já se torna um grande potencial a parar de fazer isso e parar de atrair isso. A cura, ela pode se dar de várias formas. Desde que aquela situação te traga uma nova clareza e te faça mudar de comportamento, isso é uma cura, tá? Então, em primeiro lugar é que se você passa por isso, você tem grande potencial de não vivenciar mais isso ou não vivenciar tanto isso, ou passar por um bom tempo sem vivenciar isso. Na verdade, a gente sempre vai vivenciar nossa dor existencial quando a gente quer subir de nível. E aí a gente tem que voltar nela e rever e reformular ali, reorganizar as coisas e talvez olhar para isso de novo. Mas o outro lado é que talvez você tenha outra combinação dentro de você que faça ser ainda mais difícil. E essa combinação de traços, de personalidade, de pontos fortes, de aspectos que a gente carrega, elas podem ser de uma pessoa que tem muita empatia, conexão, responsabilidade. O que significam essas três coisas? Responsabilidade é quando você se sente responsável pelo outro. É quando você simplesmente tem dentro de você um entendimento de que o mundo ele é feito de uma forma inteira. Se você não vai humilhar o outro, porque se você humilhar, você vai ser humilhado. É como se você se sentisse parte de algo maior. Então você sente uma responsabilidade maior. Essa pessoa ela tem um ar de conexão. Então tudo na vida ela vê com um porquê. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Então essa pessoa ela vai ter muita dificuldade de ferir alguém também, de fazer um mal premeditado. Ela normalmente vai ser o contrário. Então ela vê o mundo como se com uma responsabilidade a mais, esse ar de conexão.
Ela tem uma intuição muito forte, então ela consegue sentir as coisas de uma forma muito mais à flor da pele e com uma empatia. Então ela vai olhar o outro e ela vai sentir o que o outro sente. Então essa pessoa, talvez ela esteja nessa enrascada. Ela já tenha se melhorado muito, ela já tenha se organizado muito, mas parece que ainda vem aquela repetição dela ser humilhada, desprezada, de passar por situações ruins. E ela não consegue sair desse lugar porque ela não tem coragem de ficar por cima. Ela gostaria, essa pessoa, que o mundo fosse um equilíbrio, que todo mundo gostasse dela, que ela pudesse agradar a todos, que não tivesse essa coisa, essa disparidade de opiniões, sabe? Ela gostaria que todo mundo, no minimamente, gostasse dela, porque ela não é uma pessoa tão desagradável assim, não é possível que ela desagrade alguém. E ela tem muita dificuldade disso por conta desses aspectos que são muito fortes. Então essa intuição, esse senso de responsabilidade, essa empatia pelo outro, esse senso de conexão vão fazer com que seja mais difícil para ela. Mas calma, tem algo positivo nisso. Essa pessoa, ela tem uma capacidade imensa, enorme, de realmente conectar o mundo, conectar as pessoas, de fazer bem, de ajudar, de fazer um senso de comunidade real, sabe? Ela provavelmente vai ter trabalhos, funções ou propósitos de vida que vão estar muito atrelados ao outro, a realmente ajudar a transformar a vida de outras pessoas, seja como for, dentro da profissão ou da forma que ela vê a vida. Mas essa pessoa, ela vai ser muito boa nisso, ela vai ser fora da curva, ela vai ser anormal de boa nisso, ela vai estar acima da média nisso. Então, o que essa pessoa ela tem que tomar cuidado? E esse é o segredo. Você só precisa tomar cuidado com uma coisa, perceba, você só tem problema porque você costuma colocar pessoas que já têm a tendência a te fazer mal, mas você não percebe. Por ser tão boa, você não percebe e não consegue enxergar que aquela pessoa pode te fazer mal, mas você já tem uma dica, você já tem uma percepção de que esse é o seu mal, de que esse é o seu calcanhar de Aquiles. Você precisa tomar cuidado com quem você traz para sua vida, porque essa pessoa, ela tem mania de colocar todo mundo muito rápido na vida dela, e isso é o que precisa mudar, para você parar de ser rejeitado, humilhado, excluído, desprezado de alguma forma. Deu para entender? Se você tiver dúvida sobre isso, coloca aqui, porque eu quero fazer outro vídeo falando sobre esses aspectos especiais aí que eu falei, os diferentões que formam essa pessoa. Eles estão num livro, eu quero indicar aqui para vocês. Se for legal, me fala que eu faço outro vídeo, tá bom?